O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. E a deputada fala sobre a regionalização do trabalho aqui na Rede Alesp. Bom dia, deputada, seja bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rádio Alesp. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentarmos aqui as nossas ações. A deputada, a senhora tem informações não só para a capital, mas para todo o interior aí, né? Podendo ajudar aí quem não tem acesso aí às informações das frentes parlamentares aí, né? Como é que as pessoas podem se inteirar e participar, né, dos trabalhos que estão sendo realizados aí pelas frentes parlamentares? Uma delas a senhora está na presidência, né? São duas, na verdade, de liberdade religiosa e do combate ao abuso e violência domésticos, né? E também nas universidades. São três, só fazendo uma correção. Nós criamos a Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa no início do exercício do nosso mandato. Depois criamos e já lançamos agora no mês de agosto, que foi um mês muito emblemático especialmente para a conscientização, a prevenção da violência contra a mulher. Lançamos a Frente Parlamentar de combate ao abuso e violência domésticos, um problema que se intensificou de forma assustadora agora na pandemia, a violência doméstica. E lançamos também no mês de agosto, que foi o mês em que se celebra o Dia do Advogado, eu sou advogada, lançamos a Frente Parlamentar da Advocacia. Então, só fazendo aí o registro das nossas três frentes parlamentares e esclarecer que as frentes parlamentares, que são espaços importantes para o debate, para a construção de políticas públicas, de legislações de enfrentamento a uma demanda social, né? A sociedade, ela é dinâmica, os problemas também são muito dinâmicos e se renovam, e nós, do poder público, temos que estar permanentemente vigilantes e conectados, não é, com a sociedade para esta compreensão, esta identificação. Esta é a matéria-prima para nós atuarmos no legislativo, não é? A identificação da demanda social para nós agirmos sobre ela, seja propondo legislações ou sugerindo políticas públicas para adoção e implementação pelo Poder Executivo. Agora, regimentalmente, as frentes parlamentares, elas podem constituir um comitê da sociedade civil, que eu considero fundamental, como vetores, através dos quais nós vamos captar a demanda da sociedade. E nós fizemos isto com a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, está funcionando muito bem. Constituímos um comitê da sociedade civil com grupos de trabalho para a identificação de demandas, né, para a informação à Frente Parlamentar, para a escuta desses agentes da sociedade civil, quando vamos construir alguma legislação ou mesmo alguma política pública, não é? Mas não nos bastou nós instituirmos este comitê da sociedade civil para participar conosco dos trabalhos da Frente Parlamentar. Nós entendemos que a regionalização deste comitê ou desta participação ativa da sociedade civil também é importantíssima, né? Porque o Estado de São Paulo, do ponto de vista populacional especialmente, ele é gigantesco, não é? E como vamos alcançar ou estar mais próximos da demanda que está lá numa região longínqua, por exemplo, da capital, onde se reúne o Comitê Central da Sociedade Civil, não é? Então, planejamos regionalizar este comitê e, nesta semana,
e na semana anterior, nós já lançamos ou inauguramos ou nos reunimos com esses comitês regionais em construção no oeste do estado, relacionado à Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, sempre com participantes da sociedade civil, ou que são especialistas, ou que estão engajados no tema objeto da Frente Parlamentar. Não é? E nesta semana, nós nos reunimos e inauguramos aqui, então, a construção de um comitê regional na região leste da capital, no que diz respeito à Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa. E estamos agora nos envolvidos intensamente, então, na regionalização, porque é talvez o melhor caminho para termos essa visão mais ampla, mais clara e mais completa sobre os problemas que estão sendo enfrentados por essas frentes parlamentares temáticas. Deputada, como é que a senhora vê aí as denúncias que aconteceram aí né, na última CPI, né, que parece que vocês foram ofendidas aí, né, por pessoas que estavam a CPI do abuso sexual nas universidades. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Bem, nós fomos, na verdade, surpreendidas. Eu falo surpreendidas porque, naquele momento, e foi no dia de ontem que nós nos reunimos, vocês sabem, e o ouvinte talvez saiba, eu sou presidente da CPI que investiga a violência sexual contra mulheres nas universidades. É um tema desafiador, ainda pouco enfrentado e bastante silencioso. Então, esta é a importância e o significado dessa CPI. E no dia de ontem, nós fomos surpreendidas, porque naquele momento estávamos apenas deputadas que são membros desta CPI, naquele instante da reunião, ouvindo também uma mulher, a coordenadora do núcleo de combate, ou do núcleo de proteção da mulher, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que também faz o enfrentamento, não é, da violência contra a mulher, quando fomos informadas, naquele instante, de que havia ataques muito graves de cunho sexual no canal do YouTube da Rede Alesp, não é? Pessoas estavam proferindo ali insultos de natureza sexual bastante degradantes, não é? E nós ficamos impactadas, porque o nosso entendimento naquele momento, não é que esta CPI estava incomodando, exatamente porque nós queremos investigar e ter uma visão clara sobre essa espécie de crime, talvez o mais violador da dignidade da mulher, que são os crimes de natureza sexual. Então, naquele instante, ao tomarmos conhecimento, como presidente, eu imediatamente me pronunciei no sentido de nós coletarmos todos os dados, informações a respeito daquela conduta, para igualmente investigarmos a origem dela e, claro, encaminharmos estes dados à autoridade competente, que sim poderá fazer uma apuração mais profunda na identificação desses agentes, não é, que desrespeitam a dignidade sexual de mulheres, e então que sejam tomadas pelas autoridades competentes as medidas cabíveis ao caso. E a nós cabe, não é, na Assembleia Legislativa, também tomarmos as medidas que nos são cabíveis, especialmente a coleta de todos estes dados e todas essas informações. Mas isso sinaliza, não é, para a ousadia, não é, dos que desrespeitam mulheres ou que abusam sexualmente de mulheres, inclusive na rede. Porque quando estamos falando de violência sexual, não estamos falando apenas da violência que é praticada presencialmente, mas de toda forma
de veiculação, de promoção, de estímulo, não é, a esse tipo de prática, repito, um crime violador da dignidade sexual das mulheres, e eu reputo como o mais grave crime que pode ser praticado contra a dignidade das mulheres. Deputada, fala um pouco para a gente sobre os trabalhos, né, aqui da Assembleia Legislativa nesse tempo de pandemia. Eles estão bem produtivos, né, de uma maneira geral, não é isso? Eu avalio da forma mais positiva possível, até porque nós não paramos um dia sequer. Não é? A atividade do Parlamento Paulista, ela não foi interrompida em virtude da pandemia. Nós mantivemos todas as nossas atuações em plenário, nas comissões da casa, as CPIs em funcionamento, os congressos de comissões. Então, não houve nenhum tipo de descontinuidade, pelo contrário. Não é? A minha avaliação pessoal é de que nós conseguimos, mesmo diante, né, de todos os impactos impostos pela pandemia, né, nós conseguimos produzir intensamente, debatermos projetos de lei importantíssimos, votarmos estes projetos, mas especialmente eu quero destacar aqui 3 importantes ações e que são marcos históricos, não é, para o Parlamento Paulista em toda a federação, no Brasil. Não é? Nós começamos trabalhando rapidamente para respondermos aos municípios com a votação e aprovação dos decretos de calamidade pública, que naquele momento eram tão essenciais para que as ações urgentes e emergenciais fossem adotadas pelos executivos municipais, com toda celeridade. Não é? Nós votamos mais de 500 decretos de calamidade pública. Igualmente, nós rapidamente tomamos uma medida que foi única no Brasil. Eu estou destacando isto porque poucas vezes eu percebo um destaque para esta medida tomada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inclusive nacionalmente. Não é? Pouco se fala sobre isso. Nós fomos o único parlamento do Brasil a votarmos e aprovarmos os cortes dos nossos próprios salários, ou em nossos próprios salários, bem como verbas de gabinete e outros fundos da Assembleia Legislativa, para que este recurso fosse canalizado e direcionado para o enfrentamento dos impactos sociais, impactos econômicos da pandemia aqui no estado de São Paulo. Então, eu quero, embora seja parte desse parlamento, mas eu preciso render as minhas homenagens à Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual eu faço parte com muita honra, não é? E que apoiei e votei que nós pudéssemos contribuir, não é, no enfrentamento dos impactos da pandemia, fazendo cortes em nossos próprios salários. E, finalmente, eu estou apenas destacando 3 ações do Parlamento Paulista na pandemia, que são marcos históricos para um parlamento no Brasil. Não é? Nós votamos uma lei mais conhecida como Lei da Pandemia. Foi uma construção feita com muitas mãos de deputados. Nós debatemos e aprovamos rapidamente uma lei que enfrenta os impactos econômicos e sociais da pandemia no estado de São Paulo. Esta lei foi aprovada com brevidade, tratando de isenção fiscal, tratando de violência doméstica, tratando de fiscalização de recursos. Eu tive, inclusive, a honra, não é, de apresentar a emenda 100, que incluiu nesse projeto de lei, que era o projeto de lei 350, a emenda 100 que garante a liberdade religiosa e a objeção de consciência durante a pandemia no estado de São Paulo. A emenda 100 consistiu no capítulo 7º, nos artigos 34 e 35, que foram acolhidos no projeto, que foram aprovados pela Assembleia e que foram sancionados na integralidade. Eu me refiro
aos artigos objeto da minha emenda foram sancionados na integralidade pelo governador do estado de São Paulo, garantindo de forma histórica no Brasil a liberdade religiosa e a objeção de consciência enquanto durar a pandemia. Então, eu quero destacar essas 3 importantes ações da Assembleia Legislativa de São Paulo, e sem deixar de dizer que não houve qualquer espécie de descontinuidade da nossa atuação desde o início da pandemia e seguimos, inclusive, trabalhando presencialmente neste momento na Assembleia. Deputada Damares Moura, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana para a senhora. Eu que agradeço à Rede Alesp, a todos vocês do jornal, especialmente agradeço aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Alesp. Muito obrigada, um abraço a todos. Um abraço.